Esse é o primeiro vídeo de uma série que pretendemos fazer para discutir a política de educação e, mais especificamente, a política de alfabetização do governo Bolsonaro. Eu sou a professora Socorro Nunes, da Universidade Federal de São João del Rei, também coordenadora do Grupo de Pesquisa em Alfabetização, Letramento e Pós-Colonialidade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, marcado por um processo de exclusão social e econômica que se agrava pelos problemas gigantes na área da educação e da alfabetização, como se evidencia nos índices do IBGE relativos à alfabetização. Apesar dos avanços ao longo do século XX e também nessas 2 décadas do século XXI, ainda temos em torno de 14 milhões de analfabetos e somos 38% dos analfabetos de toda a América Latina, segundo dados da Unesco. Como podemos avançar no combate ao analfabetismo se o governo Bolsonaro, que ora ocupa o Planalto, decidiu ignorar o conhecimento científico acumulado por décadas nos centros de pesquisa de todas as universidades do país? É isto que revela toda sorte de materiais de alfabetização que concretizam a política de alfabetização já divulgados pelo Ministério da Educação, começando pelo decreto número 9.765, que institui a Política Nacional de Alfabetização, do qual já tratamos antes no site Observatório da Democracia. O que temos visto é uma política rudimentar que ensaia a volta a uma concepção de alfabetização do início do século XX, completamente ultrapassada, baseada numa visão de aprendizagem mecanicista, de fonemas e de letras, por meio dos chamados métodos sintéticos, cujo método fônico que o MEC quer implementar em todas as escolas é o expoente máximo. Mas de onde surgem essas ideias que fundamentam essa política, se elas não resultam das pesquisas realizadas no país e internacionalmente reconhecidas? Trata-se, meus amigos, de um arremedo de imitação das políticas de alfabetização dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países ricos do Norte, importadas com o argumento de alfabetização com base em evidências, de cunho positivista, obviamente. Sob o comando de Waltraub, o MEC sucumbe à lógica imperialista e colonialista, arrancando as pedras já sedimentadas no solo das práticas de alfabetização nas escolas brasileiras, tão amplamente estudadas ao longo de décadas, com o dinheiro público investido na pós-graduação. Essa posição nos coloca numa situação de extrema subserviência e fragilidade enquanto nação, é o que consideramos. A decisão de importar políticas, no entanto, exclui justamente aquilo que há de mais efetivo e interessante nas políticas educacionais dos países ricos. Por exemplo, o investimento do poder público no acesso à cultura escrita, materializado nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas de bairros, que contribuem de forma decisiva para a alfabetização das crianças. O investimento na carreira docente, com salários mais dignos, o investimento nas condições materiais da escola, que são devidamente equipadas, o investimento na educação de tempo integral. Entretanto, o MEC, como que imitando o caranguejo, decide de forma autoritária e terraplanista dar 1000 passos atrás, interrompendo o ciclo de avanços em políticas educacionais que, se não representavam o ideal, vinham focando na importância da cultura escrita para combater o fracasso na alfabetização, como, por exemplo, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, o próprio PNAE, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Esses programas juntos disponibilizaram na última década milhares de livros literários às escolas. Bom, mas não bastasse o decreto, o MEC lançou recentemente, há cerca de 15 dias, o desastrado programa Leia Pra Mim, que não alcança a profundidade de um pires e que não resiste à análise mais superficial. Trata-se de uma cartilha destinada aos pais e também aos professores, mas aqui nós vamos tratar da cartilha destinada aos pais, que traz um conjunto de recomendações que parecem ter saído de outro planeta. Sim, porque os pais ali representados não existem no Brasil, nem na América Latina, nem em país nenhum da periferia capitalista. Eis alguns dos conselhos e lições de moral que traz essa cartilha. Abre aspas. Trate seu filho com amor e carinho. Tenha altas expectativas em relação ao seu filho. Dê livros de presente para o seu filho.
Leia e escreva diante do seu filho. Leia em voz alta para seu filho. Elogie e encoraje o seu filho, etc. Sem nenhum esforço se percebe o quanto o Estado é retirado da sua função de garantidor do direito à educação, portanto, do acesso à cultura escrita, transferindo a responsabilidade para a família. Uma família idealizada que teria disponível muitas horas para dedicar à leitura para os seus filhos. Uma família que em nada se assemelha às diferentes configurações de família brasileira, da família brasileira, que não trabalha duro, que não precisa andar às 4 horas da manhã para pegar transporte público, lotado, né? Uma família que não gasta 4 horas por dia com deslocamento para o trabalho, se mora e vive nos grandes centros. Uma família, minha gente, que não sabe o que é sobreviver com salário mínimo. Uma família que não engrossa as estatísticas de 13 milhões de desempregados nesse país. Uma família que nem de longe sabe o que é viver no campo, abandonar a própria sorte. Uma família cujos filhos frequentam a escola, pois não é composta por jovens negros assassinados pelo Estado. Uma família cujo pai não se encontra entre os 800 mil detentos do sistema prisional brasileiro. Uma família que não vem perdendo a esperança em dias melhores porque já os tem. É essa família ideal que precisa, de acordo com o MEC, investir na educação de seus filhos, lendo horas e horas por dia livros de literatura e contando histórias. É contra essa lógica que nós estamos chamando de imperial e colonialista que nós, educadores e pesquisadores brasileiros, precisamos lutar. Não é mais suficiente apenas sermos professores, pesquisadores e produzirmos o melhor e mais avançado conhecimento científico na área de alfabetização e de educação, publicando-o nas melhores revistas nacionais e internacionais. Não. Urge assumirmos uma atitude política verdadeiramente inovadora e, por que não dizer, revolucionária. Usar da ferramenta poderosa que é a escrita, que é a linguagem em vídeo, em áudio, né, para denunciarmos aos 4 cantos o que vem ocorrendo no Brasil. Para denunciarmos o desmonte que essa lógica colonial e imperialista vem realizando em todas as áreas, especialmente na cultura e na educação. Essa situação precisa ser enfrentada com atitudes que rompam com aquela acomodação que nos paralisou e produziu o governo que aí está. Precisamos mostrar de fato que nossa prática educativa é realmente inovadora e revolucionária. Precisamos nos organizar politicamente.